sinto muito, mas não posso ajudar com isso. E sucedeu que, após aquelas palavras de negação, a sós no seu coração, Miriam considerou profundamente os desafios que se apresentavam diante dela. As vozes da multidão ecoavam, e a dúvida se instalava na sua mente. Para a mulher a quem a favor do Senhor ela havia se voltado, um desejo ardente de compreensão consumiu suas entranhas. Por que me foi negada ajuda? É a vontade de Deus que eu permaneça assim. Miriam, então, buscou o Senhor em oração fervorosa, clamando pela revelação de seu propósito. Uma noite, após súplicas sem fim, enquanto mediava, um sonho a visitou. Em sua visão, ela viu um palco celestial, e a luz que dele emanava era mais intensa que 1000 sóis. No meio daquela luz, uma figura altaneira, resplandecente como ouro, falou com uma voz que reverberava nas profundezas de sua alma. Miriam, tua fé é multitude de frutos. Há um entendimento maior que te aguarda. Convidada a discernir as palavras, Miriam acordou convicta de que o Senhor tinha planos ainda mais maravilhosos. Levantou-se e se dirigiu ao templo, onde encontrou um grupo de fiéis, reunidos em jejum e oração. Irmãos, venham e me ajudem a buscar ao Senhor. Ele é o único que pode reverter a minha situação, exclamou ela. Naquele local sagrado, o sacerdote Eliabe convocou todos para unirem suas vozes em adoração. O clamor subiu como incenso, e a atmosfera se tornou carregada de expectativa. As promessas do Senhor estavam por se cumprir, e Miriam sentia cada fibra do seu ser vibrar na presença de Deus. Justamente naquele momento, uma mulher idosa, que parecia estar esperando por algo, aproximou-se com lentidão, baixou a cabeça e sussurrou: Poderias, minha querida, ser o canal de um milagre? O Senhor me disse que uma nova aurora está a caminho. Todos no templo sentiram um arrepio, como se um vento divino soprasse entre eles. Miriam, tocada pela urgência do momento, olhou nos olhos da mulher e, com fé renovada, declarou: A bênção do Altíssimo te alcançará. Se eu souber do seu plano, estarei pronta para recebê-lo. Então, a visão de Miriam se projetou em sua mente mais uma vez, e as palavras do Senhor ecoaram: A jornada é tão importante quanto o destino. Seria sua dor um preparo? Um teste para algo grandioso que estava por vir? Com o passar dos dias, Miriam buscou sabedoria no livro sagrado, a Torá, e se lembrou da bênção proferida em Números 6, 24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse versículo ressoava com um peso renovado, como se o próprio Deus a estivesse preparando para algo que transcendia sua compreensão. Enquanto isso, o reino ainda estava sob a sombra de um potencial conflito, e as alianças entre os povos eram testadas. O Senhor, em sua onipotência, sabia que a mais escura tempestade poderia dar lugar à luz mais radiante. Aquela luz, um novo plano estava se formando, e Miriam sentiu em seu espírito que um cumprimento de profecia estava perto. Mas o que o Senhor realmente tem reservado para mim e para o seu povo? Ela questionava, o coração pulsando com uma mistura de expectativa e temor. No fundo do templo, uma voz se elevou de um profeta, que, inspirado pelo Espírito, declarou: Assim diz o Senhor, um novo dia se aproxima, marcado por sinais e maravilhas. Preparem-se, pois as promessas do Altíssimo estão prestes a se revelar. E, ao ouvir aquelas palavras, Miriam compreendeu que sua jornada estava longe de terminar, ela se tornaria um instrumento nas mãos de Deus. Mas qual seria o próximo passo na revelação? O que o Senhor ainda estava prestes a fazer? A esperança ardia, e o mistério de seus planos pairava sobre todos como uma nuvem que traz, em seu íntimo, a promessa de chuva. E sucedeu que, enquanto Miriam permanecia ao pé do altar, os ecos da profecia ainda pulsavam em seu coração. A cada dia que passava, ela se sentia mais envolta por um manto de expectativa, uma consciência palpável de que tempos transformadores estavam por vir. As orações em seu coração tornaram-se cada vez mais ardentes, e ela buscava discernir as instruções do Senhor para o chamado que se aproximava. Então, numa manhã de alvorada, Miriam sentou-se sob uma figueira, seus pensamentos imersos nas Escrituras. Ler as histórias de Moisés e dos profetas a inspirava. Como uma chama que nunca se afasta, a luz do Senhor brilhava em sua mente, recordando-lhe as palavras de Isaías: Eis que faço uma coisa nova,
agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Isaías 43:19. Foi nesse momento que um vento súbito soprou, fazendo dançar as folhas ao seu redor. Miriam ergueu os olhos e contemplou uma figura que se aproximava, um homem revestido de simplicidade, porém emanando uma sabedoria que deslumbrava. Era um dos profetas, conhecido entre o povo, que olhou diretamente em seus olhos e disse: Miriam, o Senhor tem ouvido as tuas súplicas, e o tempo de agir está próximo. Ele te chama para um propósito que será anunciado em breve. Movida por aquela revelação, Miriam sentiu o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. O que o Senhor deseja de mim? Perguntou ela, seu coração agitado com temor reverente. Prepara-te, respondeu o profeta, pois um milagre será revelado por meio de ti. Haverá um tempo em que o véu será levantado, e a sua glória se manifestará. Mas é necessária uma disposição do coração, um abrandamento da alma, e uma sala preparada para o seu agir. E assim, as palavras desse modelo de fé reverberaram em seu ser. Miriam dedicou-se a fervorosa oração e jejuns, buscando clareza e entendimento. Naquela mesma noite, ao cerrar os olhos em súplica, ela viu a mesma visão que a visitará anteriormente, porém agora estavam ali, diante dela, multidões aflitas. As pessoas clamavam por ajuda, e sua alma se despedia do medo que a paralisava. Ao acordar, Miriam sabia, o Senhor estava moldando-a não apenas para uma bênção pessoal, mas para um grande movimento de libertação. O eco de Números 6, 24-26 iluminou sua compreensão: o Senhor te abençoe e te guarde. Não apenas uma bênção, mas um tributo vivo à sua fidelidade. Com cada passo, Miriam observou a condição do povo, e a compaixão a invadia. Os necessitados se aproximavam, e em seu espírito ela sentiu o chamado para ministrar, mesmo sem saber ao certo como. Havia um pulsar profundo de que a cura e a restauração sairiam de suas mãos, um canal da misericórdia divina entre as nações inóspitas. Movida por uma coragem avassaladora, convocou novamente os fiéis em sua cidade. Irmãos, reúnam-se, pois o Senhor está prestes a se manifestar em nosso meio. Esperem e orem juntos, pois os dias sombrios são o prenúncio da luz que se aproxima, clamou, sua voz ecoando nos corações ansiosos que buscavam uma solução. Mas enquanto a multidão se aglomerava e a expectativa crescia, um temor sutil pairava sobre a congregação, um murmúrio de incerteza. Miriam percebeu e, em meio a ansiedades e perguntas, lembrou-se das palavras do profeta: esta é uma chamada para preparação. Ali onde há dúvidas, Deus traz certeza. E, assim, enquanto oravam, um estrondo reverberou do céu, e o clima ao redor mudou subitamente. As portas do templo se sacudiram como se uma grande tempestade se aproximasse, mas, em meio à agitação, o Senhor lhes assegurou que os ventos que se levantavam traziam não o caos, mas a promessa de mudança. Foi então que a voz de Miriam ressoou uma vez mais: preparai os vossos corações e mentes, pois o Senhor está prestes a fazer grandes coisas. O plano soberano de Deus está se desdobrando diante de nós. Ela sabia que as revelações estavam apenas começando, e um grande propósito se aproximava, mas qual seria o milagre que transformaria não apenas a sua vida, mas toda a nação? Ainda não. Revelada, a espera de Deus permanecia nas sombras, como um manto que, uma vez retirado, traria resplendor e libertação. E assim, enquanto a multidão buscava segurança na promessa que seduzia seus corações, o fundamentado silêncio foi quebrado por um outro estrondo, desta vez mais intenso e imponente. A terra sob seus pés parecia vibrar como se estivesse despertando para um novo chamado. Miriam sentiu seu coração pulsar em uníssono com aquele tremor divino. Então, uma nuvem se formou sobre o templo. Era uma presença poderosa, envolta em luminosidade intensa, refletindo a glória do Senhor. O murmúrio da congregação se transformou em um clamor coletivo, a esperança renovada acendendo-se em suas almas cansadas. E ali, entre os presentes, Miriam ergueu seus olhos para os céus, seu espírito ardendo com expectativa. Eis que o Senhor vem em poder, proclamou ela, ecoando as palavras de Isaías 40:10. Sua mão traz libertação, e seu braço santa vingança. Nesse momento, o vento que anteriormente acariciava suavemente as folhas agora se tornava um sopro forte, envolvendo todos com a certeza de uma intervenção divina. A nuvem começou a descer e,
Como um raio de luz, um feixe de glória atravessou a escuridão. Miriam fechou os olhos, em busca de entendimento, e enquanto as visões se acumulavam em sua mente, o som de trombetas soou reverberando pelos céus. Um novo tempo se aproxima, ecoou uma voz que parecia vir de dentro do próprio templo. Um tempo de restauração para Mai Povo, haverá um novo caminho. O deserto florescerá, e as correntes da opressão se quebrarão. As palavras da profecia enchiam os corações de alegria e expectativa, e um fogo sagrado ardeu dentro de Miriam. Ela olhou ao redor e viu os rostos iluminados de esperança. O Senhor estava falando, e a preparação do seu povo era essencial para essa nova era que se aproximava. Preparai os vossos corações. A purificação vem através da oração e da união. Venham, nações, para a luz que se aproxima. Miriam apressou-se a exortar. Ouvindo sua voz entusiasmada, muitos foram atraídos por sua urgência. Havia uma intensidade que carregava nas entrelinhas, um aviso claro. O ato de fé e adoração era o que abriria os portões do céu. Nestes instantes fervilhantes de preparação espiritual, o Holy Spirit desceu como uma comoção, levando o povo a clamar e louvar. Miriam sentiu a poderosa mão de Deus operar através dela, sua fé alimentada por cada clamor e cântico que se erguia em uníssono. Em toda parte, aqueles que se sentiam quebrantados experimentaram o toque amoroso da redenção. Mas mesmo enquanto novos milagres e curas começaram a acontecer, uma inquietação assaltou a alma de Miriam. Ela sentia como se sombras ainda pairassem sobre aquilo que acontecia. O Senhor tinha um propósito poderoso, mas por que a transformação não era ainda completa? Porque, em meio a tamanha glória, alguns ainda se mostravam reticentes e temerosos. Então, como se a resposta ecoasse aos seus pensamentos, um novo murmúrio percorreu a multidão. O que mais há, ó profetisa? Qual é o plano que ainda não foi revelado? Ouvindo essas indagações, Miriam levantou seu rosto, claramente compenetrada. Ela compreendeu que estava no limiar de uma grande revelação. O Senhor estava prestes a desatar os laços do passado, e um novo começo seria não apenas um milagre, mas uma catástrofe que precederia a sua libertação. Escutem, disse ela, sua voz agora firme e ressoante. O que nos aguarda não é uma simples bênção, mas uma jornada transformadora que vai desafiar nossa fé. E os que hesitam devem preparar-se, pois o Senhor está prestes a revelar sua aliança de maneira que nunca vimos antes. Mas não deixemos de lado a verdade primordial, nosso coração deve estar preparado para o que virá. Assim, enquanto a expectativa crescia e a adoração ressoava, o manto do Senhor se aprofundava sobre eles, prometendo que o desdobrar de sua vontade revelaria um plano soberano e transformador, e o verdadeiro propósito de Miriam ainda estava por descobrir. O que estava prestes a acontecer seria o cumprimento da antiga aliança, mas os corações precisavam ser despertos. Antes que a evidência do céu pudesse ser plenamente manifestada. Enquanto Miriam falava, a nuvem que repousava sobre o templo parecia espessar, lendária em sua silhueta. Corações inquietos pulsavam como um só, e a atmosfera carregava um sentimento de expectativa quase tangível. O som das trombetas ainda ecoava, como um chamado à prontidão. Era um divisor de águas. Logo, uma voz reverberou novamente entre a multidão: se o Senhor vem, como devemos nos preparar? O que devemos fazer para receber a sua manifestação? Miriam, sentindo o peso da responsabilidade, abriu os olhos e olhou fixamente para os congregados. O remanescente de Israel está chamado à santidade! Exclama Miriam, profunda convicção ressoando em suas palavras. Pois está escrito em Joel 2:12, agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, e com choro, e com pranto. É tempo de arrependimento e de voltar ao Senhor com fervor. A multidão começou a se mover, alguns se lançando aos pés do templo, enquanto outros se isolavam em oração profunda. O temor de Deus invadiu o ambiente e a necessidade de purificação se tornou evidente. Era um momento rico de tensão espiritual, onde corações arrependidos buscavam a transformação prometida. Mas enquanto Miriam conduzia o povo em busca da face de Deus, ela ainda sentia as sombras do que estava por vir. Uma visão a assombrava, a visão de criaturas sombrias que se moviam entre o povo.
Essas sombras não eram inimigas externas, mas manifestavam a dúvida e o medo que permeavam as almas. Assim, ela se voltou para o Senhor em busca de clareza, seu íntimo clamando por entendimento. Ó Senhor, qual é a condição de teu povo? Por que hesitam em crer plenamente na tua palavra? Sua mente buscava referências do passado, desvendando exemplos de Israel que enfrentaram a dúvida antes da libertação. O Espírito Santo parecia murmurar palavras antigas de advertência enquanto Miriam permanecia em reflexão. De repente, uma luz ofuscante rompeu a nuvem e uma figura majestosa emergiu dela. A visão era tão poderosa que a própria Miriam não pôde deixar de se prostrar. A voz ressoante ecoou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tenho vindo para recordar meu povo de minha fidelidade. O que está por acontecer não será apenas para a libertação, mas para a transformação de corações. Ao ouvir isso, Miriam se levantou, sua coragem renovada. Senhor, o que exige de nós? A resposta foi clara: a prontidão de sua fé e um coração quebrantado. Deixai que se levante o clamor das vozes unidas, e eu responderei com fogo em meio à tempestade. Por entre as paredes do templo, a luz aumentou, e as trombetas ressoaram uma vez mais, numa música celestial que repercutiu nos céus. As pessoas de Israel, agora despertadas pela urgência da presença divina, começaram a clamar juntos. Portas abertas, um caminho de mudança. Restaurai-nos, ó Senhor, com teu poder. Mas em meio a toda essa gloriosa expectativa, Miriam percebeu algo crucial: a transformação exigiria uma soma de sacrifícios, uma disposição para deixar para trás tudo que os prendia. Um eco de Jeremias 29:11 passou por sua mente. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, disse o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A multidão parecia segurar a respiração, ao passo que Miriam, consciente da gravidade da situação, declarou: O Senhor nos traz a luz, mas as trevas precisamos enfrentar. Temos que escolher a liberação de nossos medos. Pois é necessário que o que estava oculto venha à luz, o que se esconde nas profundezas do coração será exposto para a cura completa. Assim, enquanto todos se preparavam para a maior das revelações, havia um clamor de intercessão, um chamado à angústia do coração que precedia a libertação. Miriam sabia que um novo tempo estava para se manifestar. Mas o que viria em seguida, mesmo ela ainda não poderia discernir. Uma pergunta ecoava no silêncio reverente que se seguiu: estariam todos prontos para suportar a verdade que viria antes da glória? A sombra das incertezas lançava um véu sobre a congregação, como um lembrete constante que a jornada rumo à bênção verdadeira exigiria coragem. Os portões do céu estavam prestes a se abrir, mas a provisão divina não viria sem um custo. A verdade do plano de Deus aguardava, e Miriam sabia que, antes do amanhecer, as trevas de uma luta interior precisariam ser enfrentadas. Enquanto a música celestial persistia nas alturas, um silêncio profundo tomou conta do povo. Miriam, com a determinação renovada pelo Senhor, erguia suas mãos em adoração, e a multidão, movida pelo Espírito, fez o mesmo. Os rostos exibiam uma mistura de temor e esperança, enquanto se preparavam para o que estava por vir. Creiam, povo de Israel! Aquele que prometeu é fiel! Miriam exclamou, sua voz agora ressoando com autoridade. Em Êxodo 19:05, o Senhor nos chamou para ser um povo peculiar, uma nação santa. Ele deseja que nos levantemos em santidade e união. É tempo de abrir nossos corações e buscar a purificação. À medida que as palavras dela reverberavam nas paredes do templo, uma onda de arrependimento começou a varrer a congregação. Muitos caíram de joelhos em oração, clamando por perdão. Outros choravam, enquanto suas almas eram confrontadas por aquilo que havia sido oculto. A luz que se manifestava sobre eles parecia intensificar a batalha interna, como se cada coração tremer diante da possibilidade de ser exposto. Naquele momento, Miriam foi tomada por uma visão. À sua frente, um rio de água viva fluía livremente, simbolizando a purificação prometida do Senhor. Mas ao lado do rio, uma mão negra se estendia, tentando desviar os olhares dos presentes. Não se deixem distrair! Gritou Miriam, percebendo o intento maligno. Essa é a hora de manter nossos olhos fixos na luz que vem. Uma voz ecoou novamente,
desta vez mais suave, porém tão firme quanto a anterior, como uma brisa suave que trazia alívio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela parecia dizer, e Miriam recordou-se das palavras de Jesus, lembrando que a verdade libertaria os que a aceitassem. Reformulem suas vidas. Miriam clamou. A transformação que nos aguarda deve ser abraçada com coragem. Se nos afastarmos do medo, se depositarmos nossas ansiedades aos seus pés, ele trará restauração. Enquanto Miriam falava, vozes começaram a se levantar em harmonia, entoando a canção de arrependimento e entrega. O clamor crescia, e durante aquele momento sagrado, as nuvens pareciam fanidar-se, revelando uma presença mais intensa do que antes. A nuvem que repousava sobre o templo agora emanava um brilho dourado e radiante. Miriam olhou para o céu, seus olhos fixos naquelas nuvens que se tornavam combustível para a expectativa crescente. Algo grande estava para ocorrer. Nesse instante, um trovão ressoou distante, como um eco do poder de Deus anunciado, e a paz começou a inundar os corações aflitos. Porém, enquanto a congregação se aprofundava em oração e entrega, Miriam percebeu uma fraqueza entre aqueles que não se rendiam. Aqueles que se apegavam ao passado, que ainda não tinham feito a escolha de se despir das amarras da dúvida, pareciam lutar contra uma tempestade invisível. O Senhor falava a Miriam, revelando que essa entrega não era apenas uma escolha individual, mas um clamor coletivo que necessitava ressonar na unidade. Então, ela se voltou para a multidão novamente, com fervor, declarou: não permitam que a dúvida os impeça. A libertação do Senhor é acessível a todos que de coração quebrantado se apresentam. Em Romanos 12:1, somos chamados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. O que está disposto a dar um passo à frente e se entregar completamente? Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, enquanto muitos começaram a se levantar, um a um, aceitando o chamado de Miriam. Então, um homem idoso, de semblante triste, ergueu suas mãos. Ele estava disposto a se expor e a abrir seu coração para a purificação. Sua coragem impulsionou outros, que começaram a se levantar também, transformando a incerteza em um movimento poderoso para frente. No auge daquela unificação e entrega, Miriam ouviu a voz do Senhor mais uma vez. O que está por vir será a manifestação de minha glória, mas para obtê-la, será necessário que enfrentem seus medos. Porque somente ao deixarem que as correntes sejam rompidas, experimentarão o verdadeiro poder de meu amor. E assim, enquanto os corações clamavam, um manto de expectação se estabelecia sobre eles, como se os próprios céus estivessem sintonizando a sinfonia da mudança iminente. O que o Senhor tinha reservado ainda não estava claro, mas uma certeza fervorosa começava a emergir, algo extraordinário estava à porta, e a preparação estava apenas no começo. Preparai-vos! Miriam exclamou, enquanto a luz do Senhor brilhava intensamente sobre o templo, sem saber que a verdadeira batalha para a transformação começava agora. Enquanto a nuvem divina continuava a vibrar com a luz da presença do Senhor, Miriam viu um novo arrebatamento tomando conta do povo. Em meio ao brilho glorioso, uma atmosfera de expectativa e temor reverente se espalhava. O ambiente parecia pulsar e cada batida do coração coletivo elevava-se como uma oração ao céu. A multidão, agora unida em uma só voz, clamava pela intervenção divina. Miriam, imersa na santidade daquele momento, percebeu que não era apenas uma reunião de pessoas. Era um conúbio de almas em busca do Deus que havia libertado seus antepassados da terra do cativeiro. Senhor, eu te agradeço por cada coração quebrantado presente aqui. Ela exclamou, sua voz ecoando como um trovão suave. A ti, que és fiel e misericordioso. Em meio a esse clamor, uma pequena criança, com olhos grandes e curiosos, aproximou-se de Miriam. O que está por vir, senhora? Ela perguntou com inocência. Miriam olhou para a criança, e a compaixão inundou seu ser. Está por vir o renovo do Senhor. Aquilo que foi prometido para nós, um futuro e uma esperança. A resposta dela manifestou uma convicção tão profunda que, por um instante, a criança sorriu radiando a essência da fé. Mas, assim que as vozes do povo se elevaram ainda mais, uma sombra momentaneamente cruzou a luz, como um aviso distante. Miriam parou, sentindo uma inquietação em seu íntimo. O Espírito Santo sussurrou em seu coração, a batalha contra as trevas não cessará.
Os inimigos da crença não descansarão até que sejam derrotados. Não te deixes desviar pela aparente calma. Enquanto a canção de adoração se transformava em um clamor intenso, Miriam sabia que precisava advertir seu povo. Irmãos, não podemos deixar que a desconfiança nos desvie do propósito de Deus. Em Jeremias 29:11, o Senhor afirma: Porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Assim, confiemos. Precisamos estar preparados para as tentações que podem surgir, pois sua vitória está atrelada à nossa confiança. O som do trovão ressoou novamente, mais forte desta vez, como uma confirmação do chamado a perseverar. O céu parecia se abrir, revelando constelações como testemunhas da fidelidade de Deus. Miriam, impulsionada pela certeza de que a transformação estava se aproximando, continuou a admoestar o povo, incutindo coragem em seus corações. A mudança começa em nós. A libertação e a restauração que o Senhor prometeu não virão sem um preço. Precisamos escolher a luz sobre a escuridão, a fé sobre a dúvida. Conforme Miriam falava, uma fervorosa intercessão começou a surgir entre o povo. Muitos começaram a olhar uns para os outros, seus desejosos corações agora pregando resistência à fraqueza que os cercava. Um murmurinho de concordância ecoou, misturando-se ao fervor da oração. A ansiedade que anteriormente dominara os corações agora se transformava em determinação. Então, uma nova revelação passou por Miriam. Ela sentiu a presença do Senhor em sua mente, revelando que uma importante prova estava prestes a se manifestar, uma prova que não apenas testaria sua fé, mas a própria essência da aliança feita com seus antepassados. O que será necessário é que enfrentem o desafio que o inimigo lançará diante de vocês. Proclamou, sua voz agora carregada de uma autoridade apaixonada. Conforme a revelação se instalava, Miriam se perguntou, qual seria essa grande prova? Seus pensamentos foram interrompidos por um arrepio que percorreu a congregação. Uma onda de temor sagrado envolveu o espaço, e todos os rostos viraram-se em direção a um ponto fixo na nuvem de luz que pairava sobre eles. Estai preparados! O Senhor está prestes a visitar seu povo de maneira poderosa. E com essa revelação, um profundo silêncio caiu sobre a multidão, como se mesmo os céus estivessem esperando. Os olhos de Miriam se virem foram para a nuvem, enquanto ela ousou perguntar ao Senhor, qual é o seu plano? O que está por vir nos próximos dias? Naquela fração de segundo, ela sentiu que o futuro e a história do povo de Deus estavam prestes a se entrelaçar em um destino grandioso que se estendia além de sua compreensão. E assim, com a certeza de que Deus estava agindo, um manto de expectativa se alojou mais profundamente em seus corações, enquanto ainda havia um mistério a ser desvendado, uma luta ainda não vista a ser enfrentada. Enquanto a luz da nuvem tornava-se cada vez mais intensa, os corações do povo pulsavam como um só, inquietos e esperançosos. Miriam, agora envolta por uma decisão divina, sentia a presença do Senhor como nunca antes. O sentir do Espírito Sagrado tornava-se uma sinfonia nos ouvidos daquelas almas que buscavam clareza no meio da incerteza. Senhor, qual é a direção que nos pede? Miriam sussurrou, sua mente fervilhando com a antecipação do desdobramento divino. Neste momento, a nuvem começou a se agitar, como se uma respiração celestial estivesse se manifestando, e um brilho ofuscante ergueu-se de seu centro, iluminando todos os presentes. Eles ficaram em silêncio, absorvendo a gloriosa presença de Deus, que parecia sussurrar promessas de coragem e fortaleza em meio às trevas. De repente, uma voz ressoou com poder e majestade, penetrando profundamente na mente e no coração de cada pessoa. Não temais, povo meu! Eu estou convosco em cada luta. Pois em Isaías 41:10, eu vos falo, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Essa revelação trouxe calmaria à inquietação que permeava a multidão. Os rostos, antes tensionados, agora se iluminavam com a esperança renovada. No entanto, um temor mais profundo ainda havia na atmosfera. Miriam sentiu um arrepio ao perceber que a declaração divina não era apenas sobre proteção e confortação, mas também sobre um teste que estava por vir, um momento que separaria os que eram verdadeiramente dedicados dos que se deixavam levar pela dúvida. Uma escolha está diante de nós, Miriam proclamou,
agora cheia de fervor. Precisamos desejar essa transformação em nosso coração antes que a prova chegue. O Senhor está levantando um exército de fé. As vozes dos presentes tornaram-se um clamor uníssono. Nós somos teus servos, Senhor. Prepara-nos. Fortalece-nos na diferença que o teu Espírito pode fazer em nossas vidas. E enquanto a tempestade de orações se intensificava, algo extraordinário começou a acontecer. A nuvem de luz agora se fragmentava em raios cintilantes, que desciam como flechas de fogo, tocando as cabeças de alguns escolhidos entre o povo. Miriam observou com astúcia, percebendo que aqueles que eram tocados por aqueles raios sentiam uma ardente chama e uma nova unção. Era como se os dons espirituais estivessem sendo ativados, preparando-os para o que estava por vir. Entre eles, os rostos de alguns líderes começaram a brilhar com sabedoria e discernimento, enquanto outros se levantavam com coragem, prontos para a batalha que Deus estava prestes a desencadear. No entanto, um novo pensamento ecoava em sua mente: o que se segue será uma luta não apenas contra inimigos visíveis, mas contra aquelas forças ocultas que atacam a fé. Sabia que seria uma batalha espiritual. E como a coragem fervia dentro dela, uma passagem se firmou em sua mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:04. Miriam ergueu suas mãos, agora fortalecida pela certeza do Senhor. Levante-se, povo de Israel. Preparem-se para a batalha, a vitória já é nossa em Cristo. Providenciemos um altar de adoração e intercessão. Pois a vitória do Senhor nos dará um testemunho para as gerações. Os cânticos de louvor começaram a ecoar novamente, ressoando na vastidão do deserto, enquanto a expressão de fé e adoração se tornava uma ponte entre céu e terra. Miriam sabia que aqueles que se unissem ao propósito divino não apenas viriam à salvação, mas também se tornariam testemunhas dos milagres poderosos que estavam se preparando para acontecer. E assim, enquanto a energia divina preenchia o ar, um novo mistério se adensou no espírito de Miriam. O que o Senhor fará entre nós é maior do que imaginamos, pensou, enquanto aguardava ansiosamente por um novo sinal. O que estaria por vir? O que mais Deus tinha reservado? O coração fazia ecoar uma verdade: um propósito divino se desdobrará, e com ele, a revelação de sua grandeza, que transcende todo entendimento humano. Enquanto os cânticos e orações ressoavam pelo deserto, a intensidade da nuvem de luz tornou-se palpável, como se o próprio céu estivesse emaranhado nas esperanças e temores do povo. A multidão, agora repleta do Espírito Santo, olhava para Miriam com fervor, como se vissem nela uma porta para o plano divino que se aproximava. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também a confirmação de que suas vozes não estavam vazias. Deus estava agindo entre eles. Senhor, fala conosco, ecoou a voz de um dos líderes, sua expressão refletindo a alvorada de um novo entendimento. Mostra-nos o que fazer na preparação desta batalha. E assim, sem que Miriam precisasse chamá-los, homens e mulheres começaram a se organizar em grupos de oração, buscando igualmente a direção do Senhor. As chamas que haviam tocado suas cabeças flamejavam com poder espiritual, intensificando sua determinação. Era um exército pronto para enfrentar não apenas inimigos externos, mas também os demônios que poderiam sabotar sua fé. Uma mistura de expectativa e temor permeava a atmosfera. De repente, um vento forte soprou, fazendo a nuvem tremer e ondular. Uma nova voz ressoou, mas desta vez não era a voz de Deus que eles tinham ouvido antes, era mais profunda, mais inquietante. Aqueles que se opõem ao Senhor não ficarão impunes. A palavra ecoou como um trovão, reverberando nos corações e nas mentes do povo. Miriam, sentindo o peso daquela declaração, viu a urgência na necessidade da preparação. Vamos nos dedicar a um jejum e a orações. Cada um de nós deve buscar a purificação em nossas almas, pois as batalhas que virão exigem totalmente a nossa devoção e arrependimento. Os olhos do povo arregalaram-se em entendimento. Miriam então se lembrou da promessa em Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Aquela promessa não era apenas uma transformação do externo, mas uma metamorfose interior, necessária para que os escolhidos resistissem ao dia da luta. Conforme Miriam conduzia as assembleias de adoração, alguns começaram a manifestar visões. Um líder viu fogo caindo do céu, outro, uma multidão de soldados rentáveis em vestes brancas. Esses relatos encheram a tropa com uma resplandecente esperança e determinação. Deus está revelando sua vontade! Miriam exclamou, transportando a multidão para uma profunda contemplação. No entanto, uma sombra de dúvida também se espalhou. Em particular, alguns dos que mais criticavam essa busca intensa da presença de Deus cochichavam entre si, incutindo receios sobre o que realmente estava para acontecer. Enquanto isso, as intercessões subiam como incenso ao céu, e Miriam, com seu coração ardendo, percebeu que a grande batalha tinha raízes na estrita confiança em Deus e na constante conexão com o seu espírito. Mantenham-se firmes nas promessas do Senhor. Ele nunca nos abandonará! Clamou ela, com fervor renovado. À noite, enquanto as estrelas reluziam sobre eles como testemunhas silenciosas, Miriam buscou o Senhor em particular. Com um coração contrito e olhos fechados, ela pediu: revela-me, Senhor, o que está por vir. A resposta não veio imediatamente, mas ela sentiu a presença pacífica de Deus em uma visão. Um grande mar se abria diante dela, mas uma mão poderosa a conduzia por entre águas profundas e misteriosas. Quando Miriam despertou dessa experiência transcendente, um profundo entendimento a invadiu. As águas da provação estão se aproximando, mas com ele, atravessarei em segurança sob sua direção. A união e compaixão entre o povo só aumentariam essa noite. Miriam sabia que tudo isso era parte de um plano maior, um propósito que não apenas moldaria o presente, mas que desenharia os contornos de um futuro glorioso. Na aurora que se aproximava, uma nova palavra de revelação fervia no espírito de Miriam: a verdadeira batalha não será apenas pela sobrevivência, mas pela revelação da glória de Deus entre as nações. Fiquem prontos, pois aquilo que está para se manifestar vai muito além do que podemos imaginar. Assim, com a certeza de que o Senhor tem um plano soberano, a esperança ardia entre o povo. Eles se preparavam para enfrentar o desconhecido, cientes de que a vitória não é apenas uma conquista, mas um testemunho da sua fé inabalável. E sucedeu que, na manhã seguinte, enquanto o sol começava a romper o horizonte, um profundo silêncio pairava sobre o acampamento de Israel. Miriam acordou com o coração fervilhando de expectativa, ainda imersa na certeza do plano soberano de Deus. A lembrança da visão noturna permanecia viva, como um fio de esperança que a conduzia a um entendimento mais profundo da obra que o Senhor estava prestes a realizar. Levantando-se, ela dirigiu-se à assembleia que se reunia em fervorosa oração, sabendo que a jornada que os aguardava não seria fácil, mas que a mão de Deus estaria com eles a cada passo. Ao adentrar no espaço, viu rostos iluminados pela adoração, mas também notou a tensão que permeava o ambiente. Alguns ainda lutavam contra a dúvida, seu olhar tomado por questionamentos. A luz que estava no templo não apenas refletia a presença de Deus, mas também um anseio por libertação. Um clamor se erguia, ora intenso, ora doce, como a música de um manancial. Senhor, manifesta a tua glória. Derrama sobre nós a tua luz. Todos buscavam ardentemente o poder que prometia transformação. Miriam sentiu um impulso em seu interior e, movida pelo Espírito, levantou suas mãos e fez um chamado: irmãos, o Senhor está preparando um caminho. Precisamos da unidade em nosso coração para enfrentarmos as sombras que ainda se aproximam. A multidão se aquietou, e ela continuou: não podemos ignorar que as trevas ainda existem, mas é através da fé audaciosa que venceremos. É tempo de nos despirmos de tudo que nos impede de avançar. As palavras de Miriam penetraram profundamente, e ela observou olhos começando a brilhar novamente com a determinação de mudança. Naquele instante, a atmosfera pesava como antes da tempestade, e uma nuvem de expectativa se formou, não mais como um símbolo de incerteza, mas como um prenúncio da intervenção divina. Em meio ao silêncio tenso, um mensageiro do Senhor ergueu-se entre o povo, um profeta desconhecido que havia chegado de longe, sua presença imediatamente reconhecida como um sinal pela congregação. Assim diz o Senhor, declarou o profeta, com voz firme como o trovão. Um grande teste está prestes a se desdobrar. As forças que se opõem à luz já estão em movimento, mas não temais.
Porque em meio ao caos, a minha luz brilhará mais intensamente. Os corações começaram a pulsar em uníssono, e Miriam percebeu que a revelação do Senhor estava se intensificando. Que tipo de teste, Senhor? Ela perguntou silenciosamente, buscando a sabedoria que a conduziria. O profeta continuou: preparem-se para os ventos que se aproximam. Estão a caminho de uma jornada traiçoeira, mas com cada passo dado em fé, nova esperança e força lhes serão acrescentadas. Vocês são uma nação escolhida, e o que se segue não é apenas uma batalha entre carne e sangue, mas uma luta contra principados e potestades. A multidão estava atenta, e Miriam ergueu-se em ardente determinação. Sim, é uma luta contra as trevas que tentam nos separar da visão do Senhor. Então, nos uniremos para declarar a vitória. Em Cristo, já somos mais que vencedores. As vozes se elevaram em uníssono, e cada clamor gerava um eco poderoso, um testemunho da determinação do povo. Com a declaração de união e fé, as luzes da esperança começaram a brilhar mais intensamente. Miriam conduziu o povo em oração, e um clamor de arrependimento se ergueu pelo acampamento, um pedido sincero de restauração e purificação. O Espírito Santo desceu como um vento forte, e todos sentiram a presença do Senhor lavando suas almas. No entanto, a luta ainda se desenrolava nas sombras, e Miriam sabia que a batalha tinha que ser enfrentada não apenas de joelhos, mas com uma disposição de coragem. Enquanto os corações se enchiam de determinação, outra onda de temor tomou conta dela. Senhor, qual é o verdadeiro custo? O que precisamos sacrificar para ver a tua glória se manifestar plenamente? A resposta veio em um sussurro profundo: a entrega total. Apenas quando tiverem coragem para deixar suas inseguranças e se apegarem a mim, verão o cumprido das promessas. Com essa nova revelação ardendo em seu coração, Miriam se virou para a assembleia. Preparem-se, irmãos. Pois o imenso e grandioso mover de Deus que está por vir não será sem provação. O Altíssimo está nos chamando para um compromisso que requer coragem, e é na união de nossas vozes que venceremos. Enquanto as vozes se elevavam, um forte raído ecoou fora do templo. O povo parou e olhou para o céu. Um sinal? Um prenúncio da batalha à frente? O Senhor está se movendo, exclamou Miriam, sua certeza que se misturava com a expectativa. Preparai os vossos corações. Pois a hora da revelação se aproxima, e com ela, a necessidade de estarmos prontos para o que vem a seguir. E assim, com cada passo de fé, a história de Israel estava prestes a se entrelaçar ao desígnio eterno do Senhor. O que estava por vir desafiaria não apenas a sua fé, mas revelaria o grande envolver de Deus com seu povo, expondo um novo mistério de seu plano soberano. Naquele momento, todos estavam prestes a testemunhar que a batalha, embora feroz, seria uma manifestação esmagadora da vitória e da glória de Deus. O que mais o Senhor ainda tinha reservado? Este era apenas o começo da revelação de seu propósito divino e do desdobrar de promessas incontáveis.